Então, boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com psicologia cognitiva e os estudos da neurociência. Enquanto eu vou falar um pouco sobre psicologia cognitiva, a Ana vai explicar como são feitos os estudos da neurociência. Boa noite, Ana, tudo bom? Tudo. Boa noite. Então, vamos dar boa noite aqui para o pessoal. Gente, vocês que estão nos assistindo aí agora, nós vamos falar sobre psicologia cognitiva, aliás, aprendizado cognitivo e como as descobertas recentes da neurociência ajudam a compreender o processo de aprendizagem, reforçando algumas teorias já antigas da psicologia. Então, tem alguma coisa que você queira me perguntar? Direciona aí. Ok. Nossa entrevista hoje vai se basear num artigo do site novaescola.org. Afirma um pouco sobre essas descobertas recentes da neurociência, como elas são processadas e como que elas acabam concluindo grandes questionamentos que existiam sobre esse processo de aprendizagem, como ele ocorria. E antigamente era só teorias da área da psicologia, de grandes pensadores como Piaget, Vygotsky, Ausubel, e eu gostaria que você falasse um pouco, Luciane, sobre essas teorias de aprendizado, explicasse assim também sobre a psicologia cognitiva, se você puder falar um pouco sobre a linha de pensamento de Ausubel e Piaget para a gente. Então, primeiro vamos falar aqui rapidamente sobre a psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva é uma área de conhecimento que preconiza estudar como as pessoas são capazes de perceber, aprender, lembrar e pensar sobre determinadas situações da vida. A tarefa de um cognitivista é descobrir leis que estabeleçam relações entre o comportamento e os vários aspectos e elementos com os quais o comportamento se entrelaça. A psicologia cognitiva moderna está inserida num movimento mais amplo, as ciências cognitivas, e pretende estudar, dentro de outras coisas, a relação entre os processos cognitivos e o comportamento humano. Então, Ausubel, ele seguia a mesma linha que Piaget, né? Piaget, ele estudou o pensamento infantil e contribuiu imensamente com a educação ao descrever sobre a psicologia das crianças e as fases de desenvolvimento infantil. A sua teoria está fundamentada na ideia que o conhecimento ocorre a partir de um processo interativo entre o sujeito e o meio, o construtivismo, né? À medida em que o sujeito vai tendo a interação com o meio, ele vai construindo os seus saberes, ele vai construindo, né, o seu conhecimento. Surge, né, nessa interação, nesse entrelaçamento aí, os conhecimentos do sujeito. Piaget defende algumas fases de desenvolvimento, né? A linha constituída, né, de fases de desenvolvimento. A primeira, né, apresenta o primeiro estágio, né, a formação dos primeiros processos cognitivos por atividades reflexas, como preensão e sucção. Aliás, esses comportamentos eles são inatos ao ser humano, ele já nasce com esse comportamento. Então, ele não aprende. O bebê, quando ele nasce, ele não aprende a sugar, ele já nasce sabendo sugar, já é uma coisa assim inata do ser humano. A formação dos primeiros processos cognitivos por atividades reflexas quer dizer que é uma resposta a um reflexo inato, né? Na segunda fase, que vai de 1 a 4 meses, a reação circular primária, que repete ações reflexas em função da experiência da adaptação adquirida. A terceira fase, do 4º ao 8º meses, reação circular secundária, deseja repetir resultados inusitados para obter um objeto ou manter espetáculos interessantes. A partir de 8 a 12 meses,
aplica meios já conhecidos para solucionar situações novas, já é capaz de coordenar, generalizar, diferenciar ações para atingir objetivos. Não é uma coisa, não é um processo maturo, né? É uma coisa imatura e mais ligado ao toque, né? O bebê ele tem que pegar e perceber tudo, e todo o conhecimento dele é ligado a esse toque. E aí, após o sensório motor, nós temos o estágio pré-operatório, que vai de 2 anos a 6 anos, que é caracterizado pelo desenvolvimento da inteligência representativa. E a função simbólica possibilita que a criança represente um objeto ausente e que seja significante para ele, por meio de significados. Ele vai escolher um objeto e esse objeto vai ter um significado para ele, no contexto de aprendizado. Este estágio pré-lógico é marcado por várias características: um pensamento egocêntrico, transdutivo, tem uma certa justaposição, um sincretismo, uma centração, um pensamento artificialista e finalista, um pensamento animista e provas operatórias e relacionamento social. Ele está embasado mais ali naquela relação, né? A criança, a mãe, o meio, enfim. Depois nós temos o estágio operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos. Nessa fase, o pensamento já passa a ser mais operatório. A criança começa a coordenar pontos de vista de forma mais lógica, ele expressa a ação cognitiva mais elaborada, mas ainda precisa da observação de objetos concretos. É marcado por vários fatores: um pensamento indutivo, lógico, um relacionamento social, o qual tem progresso significativo, pois diminui o egocentrismo e desenvolve a linguagem socializada, se é que você pode me entender. Agora, tem como você me falar um pouco da neurociência nesses estágios que eu acabei de citar? A neurociência, ela é uma área da medicina, né, que age de acordo com algumas outras áreas de estudos, né, como a psicologia, a pedagogia, a biologia, tecnologia, física, filosofia e mais. Por isso, muitas vezes a gente falando sobre essa questão de aprendizado, psicologia e neurociência, nós podemos estar deixando as pessoas confusas quanto se não invade a área de pedagogia por conta dessa questão do aprendizado da criança, porque muitas pessoas vêm falar que a neurociência está aí para ajudar a gente a entender os processos de aprendizagem e descobrir estratégias novas para a aprendizagem ser mais eficaz, principalmente nesses primeiros anos, que são muito importantes, principalmente nessa área da sensório-motor, né, que você disse, essa fase, onde acho que principalmente você pode perceber alguns atrasos na questão da capacidade da criança, né, de aprender as coisas no momento certo delas, quando o cérebro está maduro o suficiente para aquela informação, para aquele aprendizado, aquele tipo de habilidade. E acho que é só isso mesmo que eu tenho a dizer por enquanto. A neurociência está aí para isso, contribuindo para esclarecer o que acontece no cérebro, na formação, desde o nascimento até o envelhecimento. E principalmente ajuda educadores por conta dessa questão que eu tinha acabado de comentar. É importante frisar que a neurociência ela não fornece estratégias de ensino. Essa parte de estratégia é mais voltado para os pedagogos, para a pedagogia. A neurociência só auxilia no entendimento de como funciona essas estratégias, né? Porque é muito fácil você dizer, a cor azul ela é melhor para o cérebro ficar calmo, mas outra coisa é você explicar que ativa certas sinapses que acalmam o cérebro. Acerca do aprendizado, né? Eu não citei aqui o período operatório formal, né? Que é o que vai de 12 anos
a 15 anos. O adolescente ele consegue formar esquemas conceituais, abstratos, como amor, saudade, justiça, realizar operações mentais com lógica formal, mais elaboradas em conteúdo e raciocínio. A partir desse estágio, o pensamento é hipotético-dedutivo. O sujeito consegue distinguir e discutir sobre valores morais, constrói seus próprios valores, adquire a autonomia e levanta e propõe suas hipóteses, suas questões. Então, pegando o gancho disso, eu vou falar aqui sobre o processo das emoções, né? Que também está envolvido muito aí nessa parte da psicologia cognitiva, da neurociência, nesse mesmo campo, e da psicologia. Piaget, ele valoriza o termo afetividade em vez de emoção e diz que ela influencia positiva ou negativamente os processos de aprendizagem, acelerando ou atrasando o desenvolvimento intelectual. A gente tem que concordar com isso, porque dependendo da situação que o sujeito está vivenciando, no meio em que ele vive, ele pode sim ou ser estimulado para ter um aprendizado mais dinâmico, ou ele pode ter um atraso aí no seu aprendizado devido às emoções negativas que ele vem vivenciando. Já para Vygotsky, né, ele acha que precisa entender o aspecto emocional. Os dois processos são uma unidade. O afeto interfere na cognição e vice-versa. A própria motivação para aprender está associada a uma base afetiva, certo? Sim, esse próprio artigo que nós estamos nos baseando para falar sobre essas coisas reforça que a neurociência pôde provar que existia sim uma relação entre a ativação da amígdala, que é uma parte importante do sistema emotivo do cérebro, e o processo de formação da memória, porque o aprendizado nada mais é do que você criar memórias de longo prazo, né? Quanto mais emoção contenha determinado evento ou determinada informação, mais ele vai estar impresso no cérebro. E pegando o gancho, vamos falar sobre a motivação, né, que também está muito interligada com essa questão da emoção e a importância dela no processo de aprendizagem. Então, segundo Vygotsky, né, aqui citado por Cláudia Lopes da Silva nessa matéria, a cognição tem origem da motivação, mas ela não brota espontaneamente, como se existissem algumas crianças com vontade e naturalmente motivadas e outras sem. Esse impulso para agir em direção a algo é também culturalmente modulado. O sujeito aprende a direcioná-lo para aquilo que quer, como estudar. Igual, se no meio onde a criança está inserida, a questão dos estudos não é muito valorizada, isso não é visto com uma certa, como precioso, isso não vai ser algo que motive a criança. Ela vai estar motivada àquilo que o meio dela passa para ela como sendo as coisas mais importantes. Igual a gente vê muita criança, nesses seriados dos Estados Unidos, a gente vê muita criança fazendo posições de arma, traduzindo, né, ou reproduzindo aquilo que parece ser tão importante na cultura onde eles estão inseridos. Então, para que a criança venha a ser motivada, assim, no entender de Vygotsky, essa motivação de estudo ela tem que estar presente no meio onde a criança está inserida. Caso contrário, como é que vai surgir? Ela não vai brotar espontaneamente. Já nesse artigo, a gente pode estar vendo também como a Ausubel pensava a respeito dessa questão. Eu não vou me aprofundar muito aqui para a gente não ficar extenso. A escola ela deve ser um espaço que esteja sempre trazendo motivação para essas crianças. Não pode ser um espaço que sufoque a criança. Tem que ser um espaço onde a criança tenha um lugar de fala, onde ela tenha a liberdade
de aprender, onde ela tem a liberdade de manifestar seus pensamentos, seus sentimentos, e assim construir, né, seu aprendizado, levantar suas questões, ter essas questões respondidas ali dentro desse espaço de escola. O professor, nesse sentido, ele tem que estar bem atento às emoções desses sujeitos, né? Como eles chegam até esse espaço para começar essa aprendizagem, para adquirir esse conhecimento. Já vendo pelo meio biológico, a motivação ela está ligada a um sistema de recompensa do cérebro, que quando algo acontece de bom, existe esse mecanismo que libera dopamina para o corpo, que é como o cérebro dizendo que é uma hora de se sentir bem, você está sendo recompensado por algo que você fez. E muito tem a ver com motivação, porque se você está recebendo uma recompensa, obviamente é porque você fez algo bom e você vai querer sentir aquilo novamente. Mas isso é uma espada de dois gumes, pois o sistema de recompensa do cérebro ele não exatamente te explica por que você está se sentindo recompensado ou por que você está recebendo essa recompensa. Então, é o mesmo mecanismo que te ajuda a se manter motivado para fazer exercício ou para estudar, também pode acabar te levando para meios ilícitos, como as drogas, elas muitas vezes liberam essa substância, dopamina, quando em contato com o seu organismo, e o seu organismo, por se sentir recompensado de certa forma utilizando aquilo, acaba te levando ao vício. Então, isso também pode levar pessoas a doenças como os workaholics, que são viciados em trabalho, ou pessoas que são viciadas em estudo e não conseguem ter uma vida social. E outras coisas, como doces e dormir, quem sabe. A plasticidade cerebral, entramos aqui nessa parte de plasticidade cerebral. Sim, só mais uma coisa sobre a recompensa, né? Geralmente é isso que mobiliza a atenção da pessoa e reforça o comportamento dela em relação àquilo que ela está fazendo. Então, acho que algo que provavelmente mantém uma pessoa motivada dentro de uma sala de aula ou uma criança constantemente receber elogios pelas pequenas conquistas, as coisas que ela faz, tem aquele sistema de estrelinha que muitas pessoas podem achar demodê e nem muito e não é muito utilizado. É uma prática que já foi muito utilizada, mas hoje em dia essa prática de estrelinha, de dar estrelinha para a criança, acaba sendo rechaçada, porque às vezes tem aquela criança que ela é um pouco mais retraída e ela nunca ganha estrelinha. Então, isso pode trazer um trauma para essa criança. Por isso que a gente, hoje em dia, é raro você ver uma escola que use esse sistema de estrelinha. É bom? Era bom? Era maravilhoso. Não sei se ainda utiliza hoje, mas tem que encontrar outras formas de reforçamento que não entre nessa questão de traumatizar o outro, aquele, porque você tem que ter sempre o olhar para o outro, você não pode olhar só aqueles que estão se empenhando, né? Então, aquele que é mais retraído, que é mais tímido, ele nunca vai se apresentar espontaneamente. Você tem que estar o tempo todo chamando ele para a ação e reforçar de uma forma que não desmereça as outras que são mais quietinhas. Entendeu? Mas seguindo essa linha de raciocínio, então as notas também seriam uma forma desagradável de você reforçar o comportamento de uma criança, porque às vezes notas não quer dizer que você não se esforçou, apenas são números, não é mesmo? E quando você é criança, você não entende muito bem esse sistema de notas e coisas assim, sabe? Às vezes é mais por eu consegui entender, eu não consegui entender, e parte do professor e da pedagogia ver esse lado. Alguns concordam com esse sistema mensurável, né, que mensura o conhecimento através de notas, outros não. Eu, particularmente, eu não concordo, mas tenho que seguir aquilo que nos é imposto pelo sistema.
E o sistema nos impõe colocar nota e mensurar através de números o conhecimento da pessoa. Não leva em consideração o momento em que a pessoa está fazendo o teste, o momento em que ela está fazendo aquela prova, o momento em que ela está fazendo o exercício, se ela tem ou não um problema particular que está influenciando naquele momento. Então, as notas, esse meio de mensuração, não leva em conta as outras variáveis que estão envolvidas neste processo ou na vida do sujeito. E como você disse, então vamos passar para a plasticidade cerebral, não é? A neurociência, ela afirma que aprender modifica o cérebro. Antigamente se acreditava que o que você aprendia no início da sua vida, as sinapses que gravavam esse conhecimento continuavam imutáveis para o resto da vida. E não é exatamente assim. Um estudo, que acho dos anos 80, mais ou menos, provou que as sinapses elas são mutáveis por um método que eu particularmente não concordo, não gosto muito, que foi cortando o dedo anelar de alguns primatas. Eram macacos, óbvio, né? Não pode fazer esse tipo de experimento com pessoas. Acho que hoje em dia nem com primatas, inclusive. E eles conseguiram observar que as sinapses que eram responsáveis pela movimentação, pela habilidade de movimentação do dedo anelar, era passado para o dedo subsequente. Então, com isso, eles conseguiram mostrar que as sinapses elas não são imutáveis, elas não definham depois que você simplesmente perde a capacidade de colocar aquela habilidade, aquele conhecimento em prática. Elas passam para outro local. O que você tem a dizer sobre isso na área da psicologia? Bem, na área da psicologia, tem esse encontro com a neurociência também, né? A gente também concorda em certas partes e em outras a gente discorda. Nós acreditamos que o conhecimento ele é construído durante todo o processo de vida do ser humano, que o ser humano ele aprende e ele dá significado a cada mudança de comportamento, a cada mudança de atitude, a cada mudança de postura é um aprendizado novo para o ser humano. Então, a gente também não acredita nessa limitação de que a pessoa nasce e aquilo que ela aprende na infância é imutável. O conhecimento ele é dinâmico e ele muda constantemente, né? E o comportamento da pessoa também muda constantemente de acordo com os novos conhecimentos adquiridos. Porque uma pessoa ela nunca sai de uma situação nova da mesma forma que ela entrou nessa situação. Ela sempre vai sair um pouco mais amadurecida, com um pouco mais de conhecimento, uma forma de agir diferente. E é isso aí, né? Nós vamos ficar por aqui hoje, só deixando esse gostinho aí para vocês. Eu vou citar aqui uma frase e vou deixar essa frase para vocês e ver se a Ana quer deixar alguma coisa, mas primeiro eu vou citar aqui. Aprender significa mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de postura, eliminar o que não serve e transformar algumas condutas anteriores que não deram muito certo, que causaram sofrimento, em laços ou lições positivas. Renovar, assim, os pensamentos e as atitudes. O destino pode até ditar regras da nossa vida, mas somos nós que as adequamos para a nossa realidade. Então, que nós possamos aprender, mudar e nos reinventar a cada dia mais. A Laiana. De minha parte, fica uma recomendação de livro para quem quer saber mais sobre neurociência ligada a processo de aprendizagem e a pedagogia, que é o livro Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. Ele tem disponível em português, em capa dura, não é muito caro para quem fica preocupado com essa questão de livros que são didáticos, né? Geralmente eles têm um preço elevado. E você pode adquiri-lo na Amazon ou em outros sites de venda de livros. É do escritor Ramon M. Consinza e Eleanor B. Guerra. E eu espero que vocês gostem, que se interessem mais por essa área. E é isso. Muito obrigada.
Ok, tchau, gente. Até a próxima.